Meus amigos, o vídeo que você vai ver hoje é muito impactante, então seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreve aí já, aproveita, deixa aquele like maroto, liga aí o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre batalha espiritual, sobre libertação. Já gravamos vídeos sobre libertação e vocês gostaram. Tem ali uma história poderosa, né, de uma cantora famosa gospel que estava em adultério por causa de influência de demônios. Assista aí no canal, né? Depois que eu vou deixar aqui também para vocês assistirem depois. E hoje nós vamos ver aqui, cara, a história incrível de uma libertação de uma criança, onde a raiz estava nos brinquedos. Você vai entender como que tinha legalidade ali daquele espírito maligno. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui nesse testemunho de libertação. Se você gosta de batalha espiritual, de libertação, isso aqui vai te arrepiar, você vai gostar bastante. Vamos lá, vamos assistir comigo aqui, galera. Eu vou contar aqui uma coisa pra você, que uma vez duas irmãs falaram assim pra mim assim: eu queria que você fosse orar na casa de um fulano de tal, que o filho dele não dorme, é hiperativo, e taratá, e taratá, e taratá. E o menino só quer ficar no celular, só fica no celular, não sei o quê. Aí eu falei, beleza. Isso é um grande sinal, tá, pessoal? Esse negócio aí de Chegando celular, lá, tá? e eu achei que era uma coisa simples, né? Porque o menino era filho de... Só um adendo aqui, hein? Pessoal, notem sempre nas crianças, ou da sua igreja, quando alguém pedir para orar, alguma coisa assim, ou nos seus próprios filhos, se há mudanças de comportamento. Se há uma mudança drástica de comportamento, pode ter algum tipo de influência, sim, tá bom? Muitas vezes as pessoas ficam levando para médicos e não é, tem caráter espiritual. Então mudanças drásticas de comportamento devem ser avaliadas, tá? crente, aquela coisa toda, né? Chegando lá, chegamos na porta, aí as irmãs bateram palma, né? Chamaram a mãe do menino, fulana, o menino, isso aconteceu lá no Jardim Europa, bairro Jardim Europa. O menino, ele chega na porta da casa com os brinquedos na mão, e ele na porta, ele diz assim: a minha mãe não tá. Rapaz do céu. O menino deveria ter, eu me arrepio já. Dá aquele O gelo menino na deveria ter assim espinha uns já. 6 anos, bem magrinho, meio limpidinho. Aí eu olhei pra elas, aonde vocês me trouxeram? Aí as irmãs da Assembleia de Deus, eu falar, as irmãs falaram, a gente precisa de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, é igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas pra estar com você também. Dependendo verdade, do que tá te esperando lá. Senão, As no duas fim, já às vezes estavam atrapalha. quase voltando pra trás, entendeu? Falei, vai sobrar pra mim esse negócio. Aí eu falei, fulana, falei bem Se a alto. pessoa tiver com O medo, menino, cara, atrapalha ele pegou, muito. ele veio, ele deu 2 passos pra frente, assim, ele deu 2 passos pra frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, irmãs, pode entrar o menininho. Assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecido. Brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satânico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque e ele lá, parecia uma criança assim, com problemas especiais, né? Assim. Aí eu falei dela, falou assim, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele calmo, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. E tal, eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? O fulano, o Bertano, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, foi aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar, porque eu falei, isso aqui vai longe, isso aqui, né? Porque assim, galera, quando já é, por exemplo, tem um histórico que a família é de outra religião, alguma coisa envolvida já com oculto, ocultismo, você tem ali já uma noção das brechas, o que pode acontecer, já sabe qual o caminho a você trilhar. Agora, quando é um filho de alguém que teoricamente é cristão, é mais difícil de você encontrar a legalidade do espírito maligno. Então você precisa ter mais tato ali. É claro que o Espírito Santo vai direcionar, mas muitas vezes são libertações que são um pouco mais demoradas, né? E que requer um pouco mais de tempo ali, requer um pouco mais de atenção em pequenos detalhes e tudo mais, tá? Então isso é muito importante, né? E o mais importante de tudo é estar sensível para que o Espírito Santo te direcione no caminho correto. E que nem ela falou ali, né? Que é bom estar acompanhado de algumas pessoas que gostam disso, que estão preparados para isso, da batalha espiritual, porque muitas vezes se a pessoa tiver medo, as pessoas que estão junto com você tiver medo, cara, atrapalha muito, porque o inimigo vai usar isso, vai ficar tentando atacar essas pessoas, distrair essas pessoas, e isso atrapalha muito, né? Já participei de um processo de libertação onde algumas pessoas estavam com medo em volta e foi bem complicado, né? Porque quando vem aquele medo, gera perda de autoridade ali, então é algo bem complicado. O demônio sabe que a pessoa está com medo, né? Então, essa é uma questão bem complicada. Outro ponto, eu tive uma experiência com criança também uma vez que foi bem sinistra, hein? Hoje nós vamos ver esse testemunho. Qualquer dia eu conto o testemunho da experiência que eu tive. Como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor, daí o pastor começa a vir atrás, aquela loucura. Aí
eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele Já era. manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual... Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não tô endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Ele fazia gestos. Tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara. Ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim. Ele fez assim. Cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta, clamando o sangue de Jesus. A Esse mãe, ela momento tava assim, sem reação. aparece Imagina quem é, você hein, cara? vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Se Eu tá não quero no nem óleo, não tá imaginar na carne. um trem desse, né? Nesse momento que A aparece. mãe assim, assustada. Aí na hora eu falei assim, aonde que você tá escondido? Pega tudo que é seu. Agora. Ele olhou pra mim assim, aquele olho dele assim, parece que ele queria me engolir, sabe? E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim Não uns esquece, bonecos galera. que ele Essas tinha ganhado experiências, não esquece. de personagem de desenhos que veio do Paraguai. No Paraguai tem muitos personagens personagem de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é, mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei pra mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, é esse daí. Ele que me fez comprar esses personagens. Ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Pra ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa de doida, sabe, agitou toda da casa. Aí nós oramos pelaquela criança e eu falei assim, mãe, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio, olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular pra essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que tá alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, Isso é tira muito o celular. importante. Mas pastor, ele vai, não sei o que. Eu falei, tira. Porque aquilo que tava Porque dentro assim, dele agora, pessoal, a gente já mandou ele embora. Então, tá olha, a senhora... se alimentando de alguma maneira, né? Principalmente essa questão ali. Ali, em si, como a criança só ficava no celular, tava meio que óbvio que era aquilo que estava alimentando, né? Aquele demônio naquela criança. Então, se voltasse, deixasse daquela maneira, a criança ter o mesmo hábito, ia acabar encontrando outra brecha, ia voltar aí também, muitas vezes bem pior. Cristão, teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração, desce pro jejum pra oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, disse que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança, a criança, depois que eu fui embora, disse que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim, aí dormiu, disse que dormiu a tarde toda. Aí à Tadinha noite, da criança, o pai cara. chegou pra trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou pra eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado, imagina, o cara era obreiro lá da... Criança é o mais triste, galera. Quando é um adulto, é tranquilo. Mas uma criança é muito triste, cara. É muito triste mesmo. Dá uma dosinha muito grande. Da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei pra ele, faz oração, falei pra ele, faz oração, assim, assim, assim. Diz que à noite, quando eles foram orar, a criança, o cara não tinha acreditado muito, não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, Renê, quando eles começaram a dobrar o joelho e começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês dois, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar assim, pra tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim, eles me ligaram assustados, queria que eu fosse lá. Daí eu falei pra eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja. Sim, o senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá, então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa, vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram, eu falei, depois vocês oram de novo. Aí eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa, oraram, depois os outros 6 dias já não aconteceram mais. Aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua. Ele via latindo, uma loucura assim na rua, mas ali dentro da casa deles não ouviam mais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Você acredita, Renê? Piamente. Você tá de brincadeira. A pastora... Eu acho que é a frase que define tudo isso né, a sua pergunta que a pastora falou, que assim, ó, o mundo real, ele, se não é mais, ele é tão verdadeiro quanto esse mundo que a gente vive, quanto aquilo que a gente tá... Eu já tive experiências boas e experiências ruins também, né? Pastora, mas a senhora relatou aí um pouquinho sobre a questão da retaliação, né? A senhora acredita que a retaliação, ela é o foco que mais, vamos dizer assim, afasta as pessoas para essa questão espiritual, por libertação, né? Por exemplo, aí, ó, já de novo aí, ó. Piscar tudo aí. Hoje começou a falar piscar de tudo. retaliação. É normal. Vamos lá. Né? A retaliação, ela afasta as pessoas
de ter que trabalhar ou ter que fazer uma libertação? Porque tem pessoas que não querem mexer, tem gente que tem medo disso. Você acredita que esse é o fato principal? Eu acho assim que a pessoa que trabalha nessa área de libertação, o cara tem que se cuidar muito, entende? Porque imagina só, né? Eu vou guerrear, né? Vou guerrear por você, por uma causa sua, uma peleja sua, né? E digamos que essa peleja que você vive já são de demônios geracionais. Então, quando eu sou esse instrumento de Deus para ajudar você, cara, esse demônio vai ficar enfurecido. Sim. E não é só com você, porque você não quis mais ser escravo dele. Vai ficar com quem te ajudou também. Essa é a verdade. Entendeu? Então, eu acho, como eu sempre falo, eu acho Aí que as pode pessoas... ter retaliações, eu acho tá? fantástico. Mas Eu volto a dizer, eu acho Deus essa é parte maior, de libertação, eu acho fantástico. Só que para mexer Como eu com isso, tem que estar com a vida correta. Tá com a vida correta, cara, mesmo que tenha retaliação, não consegue te atingir, nem atingir sua família, mas tem que estar com a vida correta, tá? Só acho que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque muitos amigos, pessoas que eu conheci, que trabalharam muito nessa área, acabaram se perdendo, entende? Porque acabavam se achando demais, coloca a mão pra trás, fica de joelho, olha pra mim, blá, blá, blá. Essas coisas eu acho desnecessário. Essas pessoas que usam a autoridade e o poder pra humilhar o diabo, aquela coisa desnecessária, porque Jesus nos deu uma aula de como expulsar demônio. Ele nos deu uma aula. Sem Então nós temos que seguir a Jesus. Poucas ideias, se diria hoje, né? Poucas ideias. Batendo de frente, porque ele sabia quem ele era. Não tinha necessidade disso. Entende? Sim, que os jovens então, nós sabemos quem nós falam, somos né? em Cristo Jesus. Entende? Amém. Então eu acho que isso que é o primordial, né? Então, galera, é bem dentro disso mesmo, né? Para trabalhar com cura e libertação, tem que estar com uma vida correta, vida em santidade, bem certinha, tá, pessoal? Porque por mais que venha retaliação, não vai atingir a sua vida, tá? Eu também sou totalmente contra esse negócio de ficar entrevistando, conversando com o demônio, né? Tem que ser mais direto, né? Que eu até brinquei ali, né? Que se fosse no linguajar de hoje aí, do jovem de hoje, né? Seria poucas ideias. Cara, falar pouco, é mandar sair e sair. Alguns vão ter algumas resistências, vai ter que descobrir a legalidade, por que é, né? Tem um testemunho muito legal, cara, do libertador Almir, né? Ele conta no livro dele, Almir Passoni, muito legal esse livro, cara. E de um rapaz que ele ficou, então ali sobre a influência de demônios, após comprar um anel que tinha um símbolo específico. E qualquer dia eu posso trazer essa informação completa, esse testemunho completo também, tá? E por causa desse anel, ele deu legalidade, ele deu uma brecha. Então, você pode ser um presente, alguma coisa, ou alguma coisa que você faz. Brechas são diversas maneiras e o inimigo vai usar elas para tentar derrubar a sua vida. Por isso é muito importante ter uma vida reta e cuidar com essas pequenas coisas. Outro ponto que a missionária falou ali é sobre muitos que trabalham no Ministério de Libertação e acabam se envaidecendo, se enchendo de soberba, se enchendo de si mesmo, querendo a glória para si. Muitas vezes eles nem percebem essa transição, mas ao longo do tempo eles vão se enchendo de si e a vaidade vai tomando conta do coração. Já vi vários assim, cara, e é geralmente onde é derrubado os libertadores. Porque o cara que é libertador, ele já está acostumado a mexer com isso, dificilmente ele vai cair em pecado, né, numa iniquidade. Ele vai cuidar esses detalhes, vai fugir da aparência do mal, vai fazer aquilo que a palavra fala para ele fazer. Geralmente ele vai cuidar nessa parte, ele não tem problema com essa parte. Mas aí o inimigo tem outras estratégias mais fáceis para derrubar um libertador do que fazer ele pecar nessas outras coisas externas, né? Mas faz ele pecar pela vaidade, começa a envaidecer o coração dele a ponto dele ter uma brecha e aí desandar tudo, né? Esse daí foi o testemunho de hoje, então, sobre uma criança, né? Sempre libertação com crianças é um processo bem mais complexo, tá? Porque dá muita dosinha da criança, então você tem que tomar muito cuidado também para que não machuque a criança, né? Então isso é muito importante. Mas eu acredito assim, cara, ministério que eu acho magnífico, cura e libertação, né? Não só a libertação em si, que também é importante que as pessoas sejam livres, né? Aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre, através de Jesus, através do Espírito Santo, você ajudar a libertar as pessoas. Isaías, né, no texto de Isaías fala que eu vim para libertar os cativos, então isso é muito importante, mas também a cura interior, porque muitas pessoas têm brechas por causa de traumas, abusos, coisas que sofreram na infância e precisam, além de uma libertação, precisam de uma cura interior. Então é um ministério magnífico, um dos ministérios que eu mais admiro. E para ser um libertador ali, participar de cura e libertação não é fácil, tem que ter uma vida muito correta, disciplinado, regrado e ter muita comunhão com Deus, realmente pagar um alto preço de renúncia de si mesmo para estar
ali apto para a batalha espiritual, porque haverá retaliações e precisa estar preparado para isso, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Fechou, galera? Então comenta aqui embaixo o que você achou desse testemunho. Já passou por alguma experiência como essa? Comenta a sua experiência aqui que eu quero saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like que vai me fortalecer bastante aqui pra gente continuar trazendo vídeo aqui pra vocês. Fechou? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!